tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa série Caminho a Cristo. E hoje o assunto é ser, fazer e viver. Parece até uma fórmula. E nós gostamos de fórmulas, não é verdade? Queremos uma fórmula para resolver tudo na vida. Especialmente aqueles que estão se preparando aí para a universidade, para o vestibular, Enem. Eles costumam decorar fórmulas. Eu posso dizer que, em certo sentido, esse ser, fazer e viver também é uma fórmula. Mas é muito mais profundo do que uma fórmula. Nós estamos caminhando nessa jornada tão especial, nesse caminho que nos leva a Cristo Jesus, e passamos por várias etapas. A última que nós conversamos foi o crescimento. E esse crescimento ele está intimamente ligado com o assunto de hoje. Você e eu precisamos ser de Cristo, ser inteiramente dele, de Deus. Depois, esse ser nos leva a fazer alguma coisa. E a junção de ser e fazer produz vida em nossa vida. Vamos lembrar do primeiro assunto que a gente estudou, que falava do amor que vem de Deus. Agora esse amor nessa jornada já está em nós. E aquele que tem amor, produz e transborda amor. E em qualquer lugar que a vida de Deus, ou melhor ainda, em qualquer pessoa que a vida de Deus se manifeste, essa vida vai transbordar em vida para outras pessoas, em benefício a outros. Algum tempo atrás, eu assisti a uma reportagem que falava um pouco sobre o deserto da Judéia. Um deserto relativamente grande, e deserto você e eu sabemos. Né? Eu não sei por experiência de estar em um deserto, mas a gente sabe por estudar na escola, por ver na televisão, na internet, que deserto é um lugar seco, um lugar difícil de se viver, de estar. E aquela reportagem falava que naquele deserto aconteceu quase que um milagre. Aquele lugar sem vida, árido, quente, dentro daquele lugar foi descoberto um aquífero. E quando descobriram esse aquífero, eles conseguiram agora pegar essa água, uma água um pouco salobra, e eles começaram agora a fazer e plantar, fazer plantações e irrigar algumas plantações ali naquele deserto. E aquelas plantações começaram a produzir muito e produzir frutos maravilhosos. Um dos frutos, por exemplo, produzidos no deserto ali da Judéia é o morango. Um morango que ele é graúdo, doce. E o especialista estava explicando que aquele deserto hoje alimenta mais de 600 mil pessoas com as suas frutas, vegetais que ele produz. E que, por causa da água salobra que ele produz, aquelas frutas e vegetais são mais doces, são mais gostosos. Veja que diferença fez a água no meio do deserto. Nós podemos comparar a nossa vida com um deserto. E enquanto nós estamos sem Cristo Jesus, somos áridos, somos vazios, secos. Agora, quando Cristo Jesus habita em nós, a nossa vida, mesmo sendo um deserto, pode produzir coisas maravilhosas. E através de nós podemos fazer o bem a outras pessoas. Outra ilustração muito bem colocada na Bíblia, e Paulo utiliza ela algumas vezes, é a ilustração do perfume. Quando alguém passa um perfume, essa pessoa transmite o seu aroma onde quer que ela vá. As pessoas notam, mesmo sem ela falar, que existe algo diferente nela. Essas ilustrações nos mostram exatamente o que Deus quer fazer em nós, o que precisa acontecer na nossa vida. Vou ler para você um texto do livro Caminho a Cristo. O amor que tivermos a Jesus se manifestará no desejo de trabalhar como Ele trabalhou, para a bênção e reerguimento da humanidade. Levará o amor, ternura e simpatia para com todas as criaturas do nosso Pai Celeste. Mateus 20, verso 28, fala exatamente isso, que Jesus veio aqui não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de cada um de nós.
O exemplo de Cristo é o caminho que nós devemos seguir. Jesus mostra que os princípios do reino dele são o oposto do egoísmo. Na realidade, o egoísmo é uma das raízes do pecado, da maldade, e neste caminho, nessa jornada que Deus quer conduzir-nos, Ele quer tirar de nós esse egoísmo. E quando eu e você vivemos o que Cristo viveu, nós vamos fazer alguma coisa em favor do nosso semelhante. Assim como nós recebemos, nós vamos fazer. Olha só esse texto do Caminho a Cristo que diz: assim, os que são participantes da graça de Cristo estarão prontos para fazer qualquer sacrifício, a fim de que outros pelos quais ele morreu participem do dom celestial. Veja o detalhe: farão qualquer sacrifício. Farão sacrifício. Sacrifício pessoal, sacrifício dos gostos, dos prazeres, da vida, do egoísmo em favor dos outros. Porque assim como Cristo fez sacrifício em favor deles, agora eles vão fazer sacrifício também em favor de outros. O texto continua dizendo assim: farão tudo o que está em seu poder para tornar o mundo melhor por sua estada nele. Tal espírito é o legítimo produto de uma alma verdadeiramente convertida. Pessoas assim vão fazer do mundo um lugar melhor. Os próprios anjos do céu, eles gostariam de fazer essa obra, esse trabalho, de levar o amor de Deus das mais diversas maneiras possíveis às pessoas. Mas Deus, é claro que eles também são agentes do amor de Deus, mas Deus deu esse privilégio, Deus nos deu esse privilégio de levar esse amor. É uma tarefa que Ele colocou em nossas mãos. Ser, e não só ser, mas fazer alguma coisa, participar nesse plano da salvação. Olha só esse outro texto do livro Caminho a Cristo. Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e toda a obra de amoroso ministério. Poderia ter empregado outros meios para realizar seu propósito, mas seu infinito amor preferiu tornar-nos cooperadores seus, de Cristo e dos anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do reerguimento espiritual que resultam desse abnegado ministério. Veja o que produz: bênção, reerguimento, alegria em participarmos desse ministério da salvação. Esse era o plano de Deus, esse é o plano de Deus para nós. É uma via de mão dupla, aonde você recebeu e agora você faz. E quando você faz para alguém, quando você transmite esse amor, se permite ser usado por Deus, para transmitir esse amor, isso resulta em bênção para você mesmo. Então, se somos participantes desses sofrimentos de Cristo, como diz a Bíblia, nós vamos beneficiar outros e vamos ser beneficiados. Vamos ficar bem, vamos ter vida espiritual de verdade. E sabe o que isso produz dentro de nós? Produz sede das coisas de Deus. Quantas vezes você já se viu desanimado com as coisas de Deus ou em buscar as coisas de Deus? Mas quando nós seguimos esse plano divino para cada um de nós, nós vamos ter mais sede das coisas de Deus, das coisas do alto. Então, faz bem não apenas ser, mas também fazer alguma coisa. E com isso nós temos vida. Vou compartilhar com você mais uma citação do livro Caminho a Cristo que fala um pouquinho desses benefícios que a pessoa que segue esse caminho, ela vai desfrutar na vida dela. Olha só. O espírito de abnegado amor pelos outros proporcionará ao caráter profundeza, estabilidade e formosura cristã e traz paz e felicidade ao seu possuidor. As aspirações são enobrecidas, não haverá lugar para a preguiça ou egoísmo. Os que desse modo exercitarem as graças cristãs hão de crescer e tornar-se fortes para o trabalho de Deus. Terão claras percepções espirituais, fé constante e crescente, e maior poder na oração. Veja, você quer ter maior poder na oração?
Não é só você ficar horas e horas lendo a Bíblia, ou você ficar ajoelhado horas e horas, fazer jejum, ou então fazer uma faculdade de teologia. Se você quer ter poder na oração, é você ser inteiramente de Cristo. E não só ser, mas começar a fazer alguma coisa, movido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Continuando o texto, o Espírito de Deus, operando em seu espírito, despertará as sagradas harmonias da alma em resposta ao contato divino. Os que assim dedicarem esforços abnegados ao bem de outros estão certissimamente operando sua própria salvação. Eu acho interessante essa frase, operando a sua própria salvação. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Somos salvos inteiramente pela graça de Cristo Jesus. Mas nesse processo de salvação, existe algo que nós devemos fazer. E quando nós fazemos, nós completamos aquilo que Cristo já fez. Lembra que eu falei? A graça, ela não é apenas um dom barato de Deus que Ele entrega sem nenhum compromisso. Quando você recebe a graça de Cristo, ela começa a agir em você, transformar a sua vida e leva você e eu a fazermos a vontade de Deus e guardarmos os mandamentos de Deus. Alguns, eles querem, como diz o apóstolo Paulo, comer sem trabalhar. Na realidade, alguns querem desfrutar as bênçãos da graça sem fazer nada. Querem sentar-se confortavelmente, talvez no sofá da sua casa, receber as coisas da salvação, da palavra de Deus, do plano de Deus para a sua vida, e querem que a sua vida espiritual continue desse jeito. O que vai acontecer com eles? Qual vai ser o resultado? Com certeza, eles não vão ter vida. Se eu e você pensarmos, por exemplo, na ilustração de uma pessoa engessada. Você já quebrou o braço, a perna, algum membro do seu corpo, Eu espero que não tenha quebrado nada, mas se já quebrou, você teve que imobilizar. E ficar algum tempo com aquilo imobilizado. E depois que você tirou aquela tala, aquele gesso, você já saiu fazendo os movimentos rapidamente, da mesma velocidade, com a mesma intensidade, força que você fazia antes. Eu duvido que tenha acontecido isso. Depois que você tira aquela tala, você precisa começar a exercitar, fazer fisioterapia, para que aquele movimento possa ser recuperado. Assim é na vida espiritual. Se a gente não tem essa, entre aspas, fisioterapia espiritual, a gente não consegue viver de forma plena. Nós, pelo pecado, somos engessados e a graça nos cura dessa fratura, mas depois que a graça nos cura, precisamos fazer algo, trabalhar, e especialmente algo em favor de alguém, em favor de outros que precisam saber dessa graça maravilhosa. Olhe essa outra citação do livro Caminho a Cristo. A Igreja de Cristo é o agente designado por Deus para a salvação dos homens. Sua missão é levar o Evangelho ao mundo. E essa obrigação repousa sobre todos os cristãos. Cada um, na medida de seus talentos e oportunidades, deve cumprir a comissão do Salvador. O amor de Cristo, revelado a nós, torna-nos devedores a todos os que o não conheceram. Deus nos outorgou luz, não para o nosso proveito exclusivo, mas para que derramássemos sobre outros, sobre eles. Deus nos deu luz para que nós reflitamos a luz do céu. Lembra que o pecado causou uma grande dívida e nós éramos devedores ao pecado? Jesus veio e pagou a dívida do pecado. Jesus veio e pagou com o seu sangue a maior dívida e talvez não, nós nunca conseguiríamos pagar a dívida do pecado. Ele pagou essa dívida por nós. E esse privilégio do amor dele, da graça que nos traz vida, ele não colocou em nós para que nós desfrutemos disso de forma egoísta. Ele colocou em nossas vidas
para que nós desfrutemos isso do jeito certo, conforme os parâmetros do reino dele, levando a bênção que nós recebemos para outras pessoas que precisam da mesma bênção. E talvez você pense assim: como fazer isso? Como? Será que eu sou capaz realmente? Será que eu tenho habilidades? São pensamentos que podem passar em sua mente. Para fazer isso, para realizar isso, você não precisa ir muito longe. Você não precisa ir a outros países como um missionário. E não é errado você ser um missionário em terras estrangeiras. É até algo muito bonito. Mas você deve ser um missionário aonde você está. Você deve viver os princípios do amor de Deus, né? A simplicidade cristã, a entrega, o serviço. Lembra o texto que a gente falou? Jesus veio para servir. E a gente olha para a vida de Jesus e vê as ações de Jesus. Jesus andava com as pessoas na rua, foi até chamado de beberrão e comilão, porque ele estava junto com aqueles que eram pecadores e ele estava ao lado deles. É claro que ele não era influenciado, pelo contrário, influenciava. Ele não buscava esses lugares para atender um prazer, uma satisfação própria. Ele buscava esses lugares porque ele pensava naquelas pessoas. E o foco dele era salvar aquelas prostitutas, aqueles publicanos, aqueles desprezados, doentes, pecadores. Você também pode servir na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, na sua vizinhança. Viva para fazer o bem. Deixe o amor de Cristo entrar em você e o Espírito Santo guiar você de modo que você descubra de forma simples como agir, como fazer o bem e levar esse amor através das suas ações. Se você e eu somos de Cristo, de alguma forma as pessoas vão notar que nós somos de Cristo, vão perceber. Não pense que as suas habilidades ou o seu conhecimento é pouco. Deus, ele não se preocupa apenas com isso e ele pode te usar independente dessas coisas. Não é porque você tem um conhecimento que você vai ser usado por Deus. A pessoa que vai ser usada por Deus é aquela que se coloca humildemente diante dele. Ela é inteiramente de Cristo. E sendo inteiramente dele, de forma humilde, total, completa, agora o poder de Deus começa a agir nela. E despertar, talvez até mesmo habilidades que eu e você nem pensaríamos que nós temos ou tínhamos. Quero compartilhar com você mais alguns textos do livro Caminho a Cristo. Possuídos de um espírito amoroso, podemos cumprir, como ao Senhor, mesmo os mais humildes deveres da vida. Se o amor de Deus está no coração, será manifesto na vida. O suave perfume de Cristo nos circundará e nossa influência será de molde a enobrecer e a abençoar. Eu gosto muito dessa ilustração. Quando a pessoa está com um bom perfume, ela leva esse bom aroma às outras pessoas. Ela influencia, mesmo sem palavras. Assim é a vida do verdadeiro cristão. Outro texto diz assim: não deveis esperar grandes ocasiões ou habilidades extraordinárias para então trabalhardes por Deus. Não vos deveis incomodar com o que o mundo pense de vocês. Se vossa vida diária é testemunho da pureza e sinceridade da vossa fé, e os outros estão convencidos de que desejais ajudá-los, vossos esforços não se perderão totalmente. Aquele que tem um coração sincero vai alcançar o coração de outros. Ele vai ser, ele vai fazer e vai viver. Um último texto que eu leio para você diz assim: os mais humildes e mais pobres dentre os discípulos de Jesus podem ser uma bênção aos outros. Talvez não tenham consciência de estar realizando algum bem especial, mas por sua inconsciente influência poderão dar origem a ondas de bênçãos que se irão alargando e aprofundando, mesmo que nunca venham eles a saber dos benditos resultados, a não ser no dia da recompensa final. Não percebem nem sabem que estão realizando grande bem. Não se requer deles que se preocupem com o sucesso. O que têm de fazer é simplesmente
prosseguir tranquilos, realizando fielmente a obra que a providência de Deus lhes designa. E a sua vida não será em vão. Seu próprio ser irá se desenvolver cada vez mais à semelhança de Cristo. Tornam-se mensageiros de Deus nessa vida. E desse modo, estão habilitados para a obra mais elevada e a felicidade verdadeira na vida por vir. Eu desejo estar preparado para essa vida por vir. O preparo para ela já começa desde hoje, desde agora. E Deus te chama para servir, proclamar o nome dEle. Homens e mulheres humildes, que não estão preocupados com os holofotes, mas sim em servir, em amar e levar o amor de Deus às outras pessoas. Você quer fazer parte desse ministério? Você quer fazer parte dessa jornada de salvação? Você quer fazer parte desse plano que Deus fez para que nós tenhamos vida? Então, hoje, mais uma vez, entregue a sua vida a Ele, a Deus, e diga a Ele: Senhor, eu quero ser inteiramente assim. Mas não só isso, não quero ficar parado, sentado de forma egoísta, eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir. Me mostre como eu posso fazer isso. E assim, você e eu teremos vida e vida verdadeira. Que Deus te abençoe, mais uma vez eu digo, e que eu e você sejamos, e não só sejamos, mas façamos o bem e vivamos para servir.